Boa tarde, turma de Harmonia 1. Vamos voltar, vamos tentar nos recuperar desse massacre que foi essa pandemia, que está sendo essa pandemia. Mas vamos retomar nossos estudos. Estou convidando a todos para retomarmos os estudos lá do zero, o pessoal que não pôde participar de alguma forma. Estou convidando a todos para podermos participar. Bom, hoje eu fazia uma primeira aula falando sobre harmonia. Olha, eu vou usar vários livros. Onde tiver informação de harmonia, eu vou buscar. Para que possamos desenvolver bem os nossos exercícios, nossos trabalhos. A harmonia é complexo, nós sabemos disso. Eu diria que seria uma das matérias teóricas que vai buscar todas as teorias para poder explicar a harmonia. As teorias, né? Então, eu uso do Paulo Silva, eu gosto. O Teodoro de Buarque é o livro do mestre, do professor Manuel Nascimento. Eu tenho uma cópia dele, também uso. Quando tenho dificuldade, hoje em dia, com a tradução que nós temos no Google, é fácil, facinho. Ele é em francês, eu vou lá, traduzo rapidamente, beleza, muito bom. Uso Maria Luísa, que é tranquilo. Uso uma apostila aqui que ninguém dá nada por ela, mas ela me passou muitas informações. Ela não é um livro oficial, não tem assim ele não é um estudo oficial, mas ela me ajudou muito. É uma apostilazinha tranquila em português. Esse, o Vinícius de Oliveira Miranda. Ele não tenho bem a biografia dele, mas sei que isso aqui me ajudou muito. Isso tem me ajudado muito a esclarecer algumas coisas. E os baixos e canto dados exercícios serão do Enxalã. Então, é isso que nós vamos fazer. Primeiro, aqui eu queria com vocês assim uma definição que eu achei boa, inclusive da apostila lá dessa apostila que eu falei, né? Essa definição assim de harmonia. Harmonia. O estudo dos sons simultâneos, acordes, né, parentes acordes, e de suas possibilidades de encadeamentos. A harmonia tradicional ou concepção tradicional da harmonia são expressões que especificam a harmonia atualizada a partir de 1500, aproximadamente, até o fim de 1800. Bom, eu vendo assim os estudos, eu sei que a partir de 1500 o contraponto estava mandando, na Renascença era o contraponto. Mas mesmo dentro do contraponto, que eu aprendi com outro professor também, no qual ele falava o contraponto parecido com essa harmonia, se chamava de contraponto familiares. Mas já tinha os acordes já estavam ali, só que não chamavam de harmonia, mas sim um contraponto familiares. A partir desse tempo, desse 1500 em diante, eles começam a usar dessa forma. E os acordes estão ali, com as notas dentro do contraponto, acontecendo as melodias diferentes, mas com as notas antecipando, com alguma dissonância, provocando alguma dissonância, algum desconforto ao ouvido, né, que seria a dissonância, e sendo em seguida resolvidas, que é o conceito de dissonância, né, são notas que pedem resolução. Então, a partir daí, isso vai se aperfeiçoando até no barroco, ela cria mais harmonia, começa a criar ficar mais firme na definição do termo harmonia. Isso ela vai até o século, ele fala que até 1800, mas não, podemos compor da mesma forma se quiser, cada um fica à vontade. Só que temos novas concepções de harmonia, mais à frente vamos ter a concepção da harmonia, do decafonismo, né, ou seja, a música serial, e outras maneiras de se compor. Mas nesse momento nós vamos estudar a maneira e as regras da harmonia, saindo dessa definição, que eu vou botar uma foto disso aqui para vocês, mandar isso aqui para vocês. Mas nós vamos estudar
as maneiras e as regras que foram colocadas, que foram repetidas por os compositores da época. Aí quando o tratadista vai e coloca nos primeiros tratados de harmonia essas maneiras que os compositores faziam, que nós vamos chamar de regras. Eles notaram que havia as quintas, tem um tratamento muito cuidadoso com as quintas e oitavas. Eles evitavam fazer quintas diretas, quinta direta sem ser por grau conjunto e oitava direta também sem ser por grau conjunto. A preferência, a resolução natural da quinta direta era descendente, era que ela fosse descendente. Depois, um pouquinho, a gente vê que também pode ser ascendente, mas o natural, a primeira opção é a quinta, se for direta, descendente. E a oitava, se for direta, ascendente. Da mesma forma, tem concessões com os bons graus, e poder fazer elas tanto ascendente como descendente. Mas nesse começo nós vamos trabalhar elas utilizando a maneira descendente de colocar essas quintas e oitavas diretas. Já as paralelas são movimentos de quinta justa, paralela, que é totalmente proibido, né? Nesse momento eles observam que as quintas justa, paralela proibidas. E as oitavas justas paralelas também proibidas. Aí depois vem pessoas perguntam, mas e se for uma quinta justa e uma quinta diminuta? São intervalos diferentes. Aí pode. Se for uma quinta diminuta e uma quinta aumentada, são intervalos diferentes. Está se falando aqui da quinta justa e da oitava justa, paralela. Essas são proibidas. Ok? E os exercícios que vamos utilizar serão exercícios da apostila Enxalã. Eu posso consultar, tanto como já falei, tanto Maria Luísa, quanto José Paulo da Silva. José Paulo da Silva, né? Aqui, ó. Ou essa apostila daqui vai explicar também essa apostila do Venâncio, só que ela, como eu já estive conversando com pessoas, não tem, eu explico coisas porque encontro noutra situação, mas me parece que ela não tem um cunho assim de pedagógico, seja aprovado para estudos em universidades científicas, de uma forma científica, né? Ela me ajuda dessa forma, mas não de uma forma científica, porque me parece que não houve uma publicação com esse respaldo. Mas me ajuda bastante, tem bastante coisas que me ajudam e vai ajudar vocês também. E o exercício que iremos começar será o primeiro exercício, como eu falei, o primeiro exercício, mas antes de tudo, eu vou mandar para vocês foto com aquelas regras principais. Vou falar algumas aqui, mas vou mandar algumas fotos para que vocês possam visualizar e ter lá para poder discutir, né? Vou mandar fotos aqui do material e tudo. Então, o quintas e nós vamos precisar de entender movimentos, ou seja, intervalos. Intervalos quinta, oitava, todos esses intervalos. O que é intervalo disjunto, intervalo conjunto, grau disjunto. O que é um movimento direto, um movimento paralelo, um movimento oblíquo, ou um movimento... Pronto, isso nós temos que saber. Isso nós devemos ter aprendido lá na teoria, o que é um movimento direto. O que é um movimento direto? Quando duas vozes, que se nós, no caso da harmonia, vamos trabalhar com 4 vozes, né? Se as vozes caminham na mesma direção, isso é um movimento direto. Um par de vozes ou mais, ou as 4 caminham na mesma direção, isso é um movimento direto. Se elas trabalham em posições diferentes, uma sobe e outra desce, isso é um movimento contrário. Um movimento bom. O movimento direto, né? Qual o problema do movimento direto? Nós temos que ter cuidado com as quintas e oitavas. Quando for montar uma quinta num acorde, tem que ver se ela está fazendo movimento direto com baixo ou com outra voz que possa ter interferência no estudo da harmonia. Então a gente vai ter que ter cuidado com isso. Isso eu vou explicar direitinho nas aulas, mas na prática, no exercício. Oitava, a mesma coisa. Paralela, o que é uma oitava ou uma quinta paralela? Quando você monta o seu acorde, aí você colocou no tenor a quinta.
Aí quando você vai para o acorde seguinte, não pode ter outra quinta no tenor. Porque ali, quinta no tenor e quinta no acorde seguinte no tenor, isso é paralela. Da mesma forma, se essa quinta poderia estar no contralto ou no soprano, tanto faz. A oitava, se eu coloquei a oitava no contralto ou no soprano, eu não posso repetir a oitava do outro acorde na mesma voz. Eu tenho que alternar para não provocar os movimentos, esses movimentos que nós chamamos de movimento paralelos. O que mais que devemos fazer? Encaminhar essas vozes, é preciso que essas vozes sejam encaminhadas por grau conjunto. É bom. Há momento que vai ter salto, mas fica muito bom. Para se criar melodias, o grau conjunto é interessante. Mas tem momento que tem saltos estratégicos que vai ter que acontecer. Mas quando se caminha para o grau conjunto, se evita grande parte dos movimentos proibidos, que são as quintas e oitavas diretas, que elas são permitidas com grau conjunto. Então, quando a gente já caminha ela com grau conjunto, ela pode vir, a quinta pode vir descendente. Se é grau conjunto, não tem problema. A oitava, se é grau conjunto ascendente, não tem problema. E depois, como eu falei, vamos explicar quando vamos poder fazer a quinta direta ascendente e a oitava direta descendente, também da forma que é permitido, né? Então, eu não quero alongar muito essa aula para não ficar tão pesado. Então, mas eu passo mais informações um pouco mais à frente.